E a gente inicia esse estudo falando sobre Deuteronômio, que principalmente no capítulo 30, e essa ligação com a entrada na Terra Prometida, com o Jardim do Éden. Essa entrada na Terra Prometida está ligada ao Jardim do Éden. A gente vê a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, toda essa tipologia, como aqui Deuteronômio 30:15. Fez aqui hoje que tem um proposto a vida, veja só a palavra no hebraico aqui, em português nas mesmas cores, e o bem, a morte e o mal. Bem e o mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a vida, a morte, tudo ali voltando ao Jardim do Éden. Vamos mostrar que sim, no Éden éramos, no caso Adão e Eva, para guardar o Jardim do Éden, e aqui Deuteronômio, guardar os mandamentos, que a gente até hoje da igreja também guarda os mandamentos de Cristo, a tipologia disso, para quê? Para que a gente tenha vida. E a gente vai falar sobre isso, a árvore da vida, do conhecimento, o Jardim do Éden, ligação com o templo, e vários detalhes que ligam ao livro do Apocalipse também, mas esse Jardim do Éden que está disponível agora, quando a gente se aproxima do Criador através do entendimento, da sabedoria, de entender os seus mandamentos, da sua vontade. E a gente vai para esse slide, a ligação de Gênesis 3 com Deuteronômio 30, porque, como a gente tem visto, a questão da entrada na Terra Prometida, no início da Torá, Gênesis 3 e Gênesis 2, a entrada para o Éden e a saída para o Éden. E aqui ao final da Torá, Deuteronômio, o 5º livro, a gente vê essa volta para o jardim, e a gente fala que realmente sim, é o início, final, mostrando como voltar, como se aproximar da vida, dessa árvore da vida, através das leis da vontade de Deus, e com isso sair do nosso entendimento próprio, do conhecimento do bem e do mal, e realmente ter o conhecimento do bem e do mal através da perspectiva de Deus, a verdadeira. No slide 2 a gente vê essa árvore da vida no livro de Provérbios e no Apocalipse. A árvore da vida, mostrada no livro de Provérbios, Provérbios 3:18, a árvore de vida, falando ali da sabedoria, para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O fruto do justo é a árvore de vida, Provérbios 11:30. Veja só, Provérbios 13:15 também fala da árvore da vida, e a gente vê no Apocalipse. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer. Se formos vencedores, seremos dados de comer da árvore da vida, que a gente vê no Apocalipse 22 ao final, essa árvore da vida produzindo 12 frutos. Então veja só, que a árvore da vida é uma tipologia que já está disponível até desde agora, pelo livro de Provérbios, através da sabedoria de Deus. Sabedoria que é vista em Provérbios como uma mulher, e pela Bíblia também. Veja só, uma mulher, com a ligação disso com Eva ali, com a ligação disso com Salomão. No slide 3 a gente vê essa ligação dessa mulher com a sabedoria. No livro de Provérbios a gente vê essa ligação da mulher com a sabedoria, porque a mulher, no hebraico ali, a palavra Hokmah, inclusive pela Bíblia, pelo livro de Daniel, por muitos locais, é o quê? É uma mulher. E Salomão, que se envolveu com muitas mulheres, a gente vai vendo no livro de Provérbios, em 1 Reis também, ele pedindo justamente a sabedoria, um coração para discernir o que? O bem e o mal. Veja só, bem e o mal, discernir e julgar é o que o rei fazia. Ele precisava discernir e julgar. É isso que o crente precisa, saber julgar, não através do nosso conhecimento do bem e do mal, mas através do que Deus realmente revela o que é o bem e o mal. Com isso somos reis, o Cristo reina em nós quando estamos diante disso, quando o discernimento, o conhecimento de Deus entra no nosso coração. Então o rei julgava, veja só o julgamento que faltou a Adão e Eva ali no jardim. Os olhos de Eva ali brilharam para a árvore do conhecimento, como se algo que desse sabedoria a ela era um engano. Era um conhecimento próprio que não é
a vontade de Deus. Infelizmente, um dos grandes problemas, o conhecimento próprio, quando realmente nós não se baseamos na verdade da palavra de Deus, no ensinamento, no espírito profético também da palavra, o livro do Apocalipse fala isso, o espírito de profecia, a revelação de Cristo, que a gente vê em Provérbios 3:1, o contexto de Provérbios. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Veja só, o contexto de Provérbios 3, onde a gente viu que fala da árvore da vida, é o contexto das leis, da sabedoria e das leis, de guardar os mandamentos que a gente viu em Gênesis 2 e 3, que era para Adão e Eva guardar o jardim do Éden. E a gente vê na continuação da Bíblia, guardar os mandamentos, é o que o crente Israel ali no Antigo Testamento deveria fazer. Tudo isso em amor, porque é o amor a Deus, quando a gente vai vendo o agir dele, a veracidade da sua palavra, a profundidade dela que entra em nós, e a gente vai recebendo esse conhecimento, esse entendimento. Veja só o rei Salomão que construiu o templo de Davi, ali Salomão, esse templo onde ficava a Arca da Aliança e as leis. Veja só, o Santo dos Santos, essa questão de julgar, de ter essas leis da obra de Cristo em nós, a questão da mulher também, que a gente falou um pouquinho aqui, a sabedoria, Eva versus a sabedoria, os nossos pensamentos de acordo com os pensamentos e o discernimento real de Deus. E é essa pergunta que vai sendo respondida, que é: a árvore da vida aparece novamente no livro do Apocalipse, mas a Bíblia nos dá pistas do significado destas duas árvores, da árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. A gente vê que sim, porque essa questão de árvore, esse tema de terra, de voltar para uma terra, ou de entrar em uma terra, de guardar as leis, de descendência, semente, tudo está ali em Deuteronômio. A gente vai voltar para aquele texto lá e ver várias dessas ligações. É assim que a palavra de Deus fala com a gente, com essas ligações, e a gente vai entendendo. Veja só, não é questão de entender apenas como foi ali no Jardim do Éden, isso aqui era literal, era uma árvore, era uma serpente, o que era, o que não era. Na verdade, por tipologia bíblica, a gente vai entendendo que a gente precisa entender. Várias coisas que a gente não entende literalmente como era, uma serpente literal ou não, uma árvore literal ou não, um fruto literal ou não, a gente vai entendendo por tipologia o que a gente precisa entender para os nossos tempos, para os nossos dias. O que significa isso? O que significa estar na presença do Senhor? Que é o templo, é entrar no Santo dos Santos, é realmente estar na presença de Deus. É a presença de Deus onde está realmente ali as leis, entrar pela fé, num lugar desconhecido, e Deus vai nos guiando. Essa questão de Salomão, um rei, porque o rei julgava. Então saber julgar o certo e errado, o bem e o mal, de acordo com a vontade de Deus. O que todas essas histórias nos revelam, que para ter uma vida em verdadeira comunhão com Deus e com a direção do Espírito Santo, o que significa? Buscar a profundidade do conhecimento do Criador, inclusive buscando entender o seu sentido profético, o sentido profético para a nossa vida e para o momento em que vivemos. Viver a vontade do Criador é como estar ali, novamente ali no Éden, ali próximo da árvore da vida, a simbologia da entrada para a terra prometida e as leis dentro do Santo dos Santos, para que nós, o templo do Espírito Santo, tenha as leis e a vontade de Deus dentro do nosso coração. Toda a revelação do Novo Testamento, o livro de Hebreus também. Então, os reis do Antigo Testamento, o que eles faziam? Eles julgavam, veja essa questão do julgamento, dos juízes para os reis. Salomão ali julgou, por isso que ele pediu um coração que discernisse o bem do mal. Então buscamos isso também para saber julgar e ver o reino de Cristo se expandindo em nós, saber o que é o bom, o que é o mal, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Espírito Santo de Deus. Que esse reino de Deus cresça em nós, que vai crescer nesse mundo eventualmente. Então Salomão construiu o templo, falou muito sobre as leis de Deus e os mais diversos provérbios que nos ajudam a viver uma vida aliada com a sabedoria do Criador. Nos ajuda a distinguir o bem do mal, veja só, o certo do errado, questão de julgar, de acordo com a vontade de Deus, não a nossa. Então Salomão falhou em muitos desses provérbios que ele mesmo escreveu. Por exemplo, o envolvimento com mulheres estrangeiras, estranhas, que não eram de Israel.
que levaram o seu coração a se perverter. Os amores do crente, que a gente fala aqui em termos de Novo Testamento, no momento atual, é saber distinguir o bem do mal, os amores certos, os errados. E a vida de Salomão mostra claramente o lado trágico de seguir amores, né? A questão do amor. Deuteronômio fala muito sobre isso, de amar a Deus de todo o coração, sempre pelo amor. As paixões e desejos em geral que não estão aliados com o reino de Deus versus as paixões verdadeiras, né, da palavra de Deus, da vontade de Deus em nós. As consequências de estar longe de Deus, as consequências de estar longe dessa paixão verdadeira, mas também os benefícios quando o crente busca e alcança a sabedoria de Deus. E toda a vida de Salomão mostra isso, a vida de Israel também. Então, que é revelada como uma mulher, essa sabedoria no livro de Provérbios, se liga a Eva, se liga a vários outros detalhes interessantes, que é realmente o entendimento de Deus, é o amor de Deus entrando no crente para realmente os frutos de uma nova vida sendo geradas. A gente finaliza voltando para a palavra de Deus. Eu passo rápido aqui para Deuteronômio 28, alguns versos aqui que eu coloco em cores. De volta ao Jardim do Éden, sim, porque fala muito da terra prometida. O Jardim do Éden versus a terra prometida. A gente vê várias palavras que se ligam o contexto aqui de Deuteronômio com o Jardim do Éden. A questão do 7, uma palavra que está muito ligada a juramento, a saciar, essa palavra que vai aparecer muito aqui, guardar, essa palavra que se liga a guardar os mandamentos aqui, muita ligação com guardar os mandamentos, e Adão e Eva guardavam, ou eram para ter guardado o Jardim do Éden, falharam ali. Veja só, o fruto toda ali a terra vai produzir se o povo de Israel estivesse ali conectado em amor verdadeiro com Deus, obedecendo suas leis. A abundância de bens, né, o bom, a questão do bom, a questão do fruto, e essa terra que jurou, né, palavras, basicamente raiz da palavra 7, juramento, esse bom tesouro, né, palavra bom, esse conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Veja essa ligação com a serpente, até um animal que apenas cauda tem, e a gente pisa a cabeça dela, mostrando que estamos no controle, que Cristo está no controle de nossas vidas, e ela tenta pegar o que? Os nossos pés, a questão da cabeça, pés, cauda, e fala do reino de Cristo ou não dentro de nós. Consequências de não obedecer, 7 caminhos fugirá, ou seja, muitos caminhos onde a gente vai ser espalhados, e Israel foi por todos os reinos da terra. A semente do campo, toda a descendência, então a descendência que é a palavra semente aqui também. Então toda a semente que a gente vê na história de Abraão, e falei sobre isso em estudos aqui passados e recentes, como essa descendência, o livro de Gálatas também mostra que a palavra descendência na Bíblia fala de uma semente, realmente é comer da árvore boa para que os frutos de uma nova vida venham para nós, para nossos filhos também, se a gente pega literalmente nossa descendência. Contrário disso, a gente vê bênção e maldição. O entendimento que a palavra de Deus tem que nos abrir para conhecer o que é o certo, o errado é ouvir e obedecer a palavra de Deus e guardar a aliança para que a gente prospere. É basicamente aqui a palavra, uma das palavras para sabedoria, não a palavra Hokmah que aparece em Provérbios, mas essa palavra também aparece em Provérbios e aparece em Gênesis ali no capítulo 3, quando ali Eva vai falhar, vai achar que a árvore do conhecimento tem sabedoria para ela. Tem muitas ligações nessa terra que, se a gente estiver longe de Deus, é como uma terra abrasada com enxofre e sal, ali como Sodoma. Essa toda a ligação de Sodoma com todo esse contexto também, onde Deus vai trazendo julgamentos, mas para quê? Para que haja correção. Então a gente serve a Deus. Guardar e servir eram os mandamentos ali do jardim, claro, além de se afastar da árvore do conhecimento. Guardar e servir, e fala de guardar e servir a Deus, as leis de Deus, aqui ao povo de Israel e para nós do Novo Testamento. E é conhecer esse conhecimento íntimo, que fala a árvore do conhecimento, desse conhecimento íntimo. E Gênesis 4, na história de Caim e Abel,
Adão conheceu Eva, a palavra que mostra ali, Adão conheceu Eva, fala de um conhecimento íntimo, e ali nasceu o fruto que foi Caim, depois Abel. Veja só, todas as histórias interligadas, inclusive na Bíblia, no próprio livro de Gênesis. O bem e o mal diante de nós, o contexto de Deuteronômio 30, principalmente o capítulo que a gente se baseia aqui, e a gente busca as leis de Deus em nós para que o bem venha para nós, nosso coração, nossa descendência, para que a gente viva basicamente a árvore da vida. De um lado a árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal próprio, que realmente está em idolatria no nosso próprio conhecimento, obras de nossas próprias mãos, fruto do ventre dos animais, nessa terra, que é a terra prometida, que significa estar próximo de Deus, de Cristo. Só mais uma vez guardar os mandamentos. E aqui os versos mais fortes, no contexto que a gente está mostrando, e a vida e o bem, a morte e o mal que se coloca diante de nós. A árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal que leva à morte, ou seja, se a gente não guardar os mandamentos em amor, para que a gente viva, se a gente dá ouvido e servir a outros deuses, é o que vai falar aqui, veja só, não servir e inclinar aos outros deuses. Se a gente fizer isso, é a morte que vai vir. É a morte não necessariamente física, mas espiritual, principalmente, inclusive. Mais uma vez, proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente, a tua descendência. A palavra no hebraico. Então, é em amor. As obras vêm na sequência. Veja só, o povo de Israel recebeu todas aquelas leis no deserto, mas para quê? Para cumprir na entrada da terra prometida. Quando estivessem na terra prometida. Estando na terra prometida, cumpririam as leis. Muitas das leis apenas para a terra prometida. Na verdade, quase todas. E claro que no deserto eles já iam seguindo ali várias coisas. Mas veja só, isso fala muito para nós porque a gente serve em amor. No início da nossa caminhada, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a fomentar o amor em nossas vidas, para que depois, e em seguida, já com o amor, vai vindo o quê? O servir, o fazer. Isso fala muito conosco até os dias de hoje também, porque primeiro vem o amor, depois o servir e o fazer. Claro que os dois vêm ao mesmo tempo, é claro, mas veja só, o amor sempre conduzindo em primeiro lugar. Que a gente se farta, é uma terra que manda leite e mel, se fartar, é a palavra 7 aqui, basicamente, a raiz. Veja só, conhecer, descendência, semente. Então, tudo aqui, eu não vou passar verso a verso, mas mostrando aqui todo o significado que Deus vai mostrando pela sua palavra. A gente vai vendo palavras por palavras que vai se ligando às histórias, e assim que a Bíblia vai se explicando. Aqui em Deuteronômio 32 a gente vê essa bênção, a terra prometida, o céu e a terra se juntando em casamento. Para quê? Para que a doutrina, ou seja, como essa chuva cai literalmente ali na terra, irei produzir na terra de Israel, e isso nas nossas vidas, destilando essa palavra de Deus como orvalho, e vai produzindo muitos frutos no coração do crente. Todos esses temas, veja só, Deuteronômio 32:10, palavra ermo solitário aqui em verde, e nessa palavra aqui que está em Gênesis 1:2, a terra era sem forma, veja só, sem forma, esse ermo solitário, onde a gente está longe de Deus, mas ao mesmo tempo o deserto, onde Deus vai nos instruir também. E se a gente estiver de ouvidos abertos, é um local onde Deus fala conosco, porque o objetivo é uma correção, não apenas julgamentos e a ira do fogo de Deus, mas está num local onde a gente possa ouvir também. É claro, quando a gente precisa muito, e o deserto fala disso, quando a gente precisa muito, quando o fruto não está ali, quando a água falta, a comida falta, não digo até nem necessariamente literalmente, mas quando a necessidade vem, é onde a gente muitas vezes vai iniciar nossa nova caminhada. Mais uma palavra aqui, como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, falando de Deus. Essa palavra move-se não é uma palavra comum no hebraico e na Bíblia. Essa palavra move-se é uma palavra que não é comum, aparece 3 vezes apenas na Bíblia. O Espírito de Deus que se movia, e assim Deus vai se movendo como um pássaro, trazendo o seu Espírito sobre nós, sobre uma terra sem forma muitas vezes. A espada inflamada, em Gênesis 3:24, essa palavra aqui é uma terra abrasada.
É a ira de Deus, do mais profundo inferno, toda a ira de Deus que vem, mas para trazer correções, para que a gente possa ter esse entendimento e atentar para ter essa vida. E é basicamente isso que a gente fecha aqui, o abismo, né? Em Gênesis 1:2 havia trevas sobre a face do abismo, mesmo a palavra aparecendo aqui ao final em Deuteronômio 33:13. Essa bênção às tribos aqui. Então toda essa ligação de Deuteronômio, a entrada na Terra Prometida com o Jardim do Éden, para que a gente possa ter vida. A vida é estar próximo ao Criador verdadeiramente, não no nosso próprio conhecimento do bem e do mal, mas na palavra nos guiando verdadeiramente através do Espírito Santo. E esse é um dos grandes problemas da igreja, foi um dos grandes problemas de Israel. Não é apenas falar da palavra de qualquer jeito, é falar de um reino, de uma verdade, não apenas que o inferno vai vir e vai ficar eternamente. É o desconhecimento do propósito, até do caráter de Deus, se a gente fala dessa forma. Então veja só, é falar do que é a verdade bíblica. É claro que a gente vai errando e vai se corrigindo, mas a gente realmente tem que estar atento e buscando na palavra de Deus.